Expedição o Rio Cartagena. Que coam na imensidão, montanhas sussurram a história em canção, selvas guardam segredos, mistérios no chão. O vento chama. Bom, pessoal, eu tô no centro de Rio Branco, e aqui no centro de Rio Branco tem esse parque Ciriaco, Capitão Ciriaco. O legal aqui, olha o que tem aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo essa árvore aqui toda riscadinha? Esta é uma seringueira, pessoal. Não só uma. Estamos no meio de um seringal, no meio da cidade de Rio Branco. Olha isso. Eles fazem uns riscos. Os riscos convergem por uma linha central. Cadê essa linha central? Ô, louco. Isso aqui não tá muito claro, não. Olha quem tá chegando. Ó. E aí, tudo bom? Demais isso aqui, hein? Bora, bora. Bom, meu nome é Marcos Vinícius Neves. Moro no Acre desde 1994, comecei a vir em 1990, mas morando residente fixo desde 94. Sou historiador e arqueólogo, trabalhei em várias instituições, fui secretário de Cultura da capital, Rio Branco, fui assessor de senador, fui chefe do Patrimônio Histórico. Atualmente trabalho no Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Acre e continuo, além disso, desenvolvendo pesquisas em várias áreas temáticas da história, da pré-história acreana. Bom, eu conheci o seu trabalho pesquisando sobre o Acre, porque Percy Fawcett que fez o mapeamento, né, das fronteiras entre Brasil, Bolívia e Peru. E aí eu me deparei com aquele seu aulão e fiquei apaixonado pela história do Acre. Pode dar um resumo daquele seu aulão de 2 horas? Mas efetivamente a história do Acre é apaixonante, porque demais. ela é extremamente original. É muito difícil para as pessoas que vêm de fora compreenderem muitas vezes que a gente está tratando de um lugar que tem uma trajetória, um processo histórico completamente distinto, uma fronteira trinacional que já vem de milênios. Quando você vê a distribuição das bacias hidrográficas, você vê que aqui já era uma região de fronteira entre os povos de língua aruaque, os povos da região do Madeira, os povos de língua pano, os povos da montanha, que é essa região pré-andina, que vai de onde a gente está, 200 metros do nível do mar, até 2.000 metros de altitude, e os povos do altiplano. Então aqui já era uma fronteira multiétnica entre todas essas ocupações milenares, e quando se torna espaço nacional, muito depois de terminado o período colonial, né, se fala que tem 500 anos de Brasil, desde a invasão dos europeus, o Acre tem 140, 150 anos apenas. Antes disso era território exclusivamente indígena. E assim permaneceu até 1880, quando começa o povoamento não indígena do Acre. 1880, nós estamos falando de 140 anos atrás. Até então o Acre era desconhecido. Como território trifronteiriço, trinacional, essas fronteiras eram completamente indeterminadas. Eram linhas imaginárias que ninguém sabia onde começava e onde terminava. E graças a isso, essa região permaneceu intocada tanto tempo. Mas não resistiu à explosão do ciclo da borracha, que foi avassalador em toda a Amazônia,
subindo todos os rios amazônicos, onde quer que houvessem seringueiras ou caucho, como no caso do Acre, na região do Juruá tem. Então, a partir de 1880, esse ciclo da borracha chega e começa a fazer guerra contra os povos indígenas que aqui habitavam, em busca de áreas produtivas para implantar os seringais. E foi uma primeira guerra, uma guerra étnica, porque muitos desses povos decidiram resistir a essa invasão dos não indígenas, enquanto outros povos decidiram colaborar, porque esses não indígenas traziam produtos que os povos indígenas queriam, ferramentas de metal, pólvora, arma, munição, enfim, sal, que aqui era um produto raro, sal vinha dos Andes para cá, desde a época dos Incas, é um comércio milenar que existia. Então, alguns povos colaboraram com essa invasão e outros resistiram. E foi uma guerra de extermínio. Muitos desses povos desapareceram completamente do Acre sem deixar vestígios. Caramaris, Caxararis, Caxetis, tem várias etnias indígenas, catianas, que foram extintas no Acre. Fugiram ou foram extintas? Algumas fugiram, outras foram extintas, porque havia uma diversidade muito grande de povos indígenas. Até hoje é assim. Entre as 16 etnias indígenas, você tem grupos que são praticamente ainda caçadores-coletores, seminômades, na época do verão estão na beira da praia, na época do inverno estão na terra firme, e é assim o tempo todo, eles estão em movimento todo o tempo, então vivem na pré-história, do ponto de vista econômico. Você tem povos agricultores sedentários mais avançados, como os Caxinauás, os Apurinãs. Você tem povos que estão entre esses dois polos de desenvolvimento econômico e cultural. Então você tem uma diversidade extraordinária. E cada um vai procurar sobreviver da sua maneira. Alguns desses povos encontraram uma outra maneira ainda, foi subir cada vez mais para as nascentes do rio, para a região onde não tem mais seringueira, nas cabeceiras dos altos rios, e vivem até hoje lá como povos isolados, sem nenhum contato com a nossa sociedade. Eu gosto mais do termo em espanhol, que são isolados intencionalmente. Né? Então, são povos que sabem de nós, e porque sabem de nós, decidiram não ter contato conosco. Então, eles vivem completamente isolados ainda, como caçadores-coletores, pequena agricultura de subsistência, enfim. Eu sempre digo que aqui no Acre é surpreendente, além de original, porque nós temos todos os tempos da humanidade ao mesmo tempo agora. Você tem povos que vivem na pré-história da humanidade, como há 10 mil anos atrás, no Paleolítico, como caçadores, coletores nômades. Você tem povos agricultores e você tem a presença de diferentes momentos da civilização ocidental. Você tem Santa Rosa do Purus, que não tem contato rodoviário, só por avião ou por barco, é quase a Idade Média, o tempo da igreja, do badalar do sino, que marca as horas do dia. E você tem a metrópole, como Rio Branco, vivendo no tempo da internet, no cyberespaço. Então você tem todos os tempos da civilização humana num só momento, no presente acriano. É extraordinário. Bom, então... Uma primeira etapa. Charles Goodyear finalmente descobriu o processo da vulcanização. Foi ali que descobriram o Acre, entre aspas. Foi a partir dali que tem essa vaga avassaladora de imigração. E aí uma outra característica que o Acre tem é que o povo sempre diz que o Acre foi povoado por cearenses. Eu concordo, há que concordar que veio uma grande massa de cearenses fugidos da seca. Mas também tinha cearense da Bahia, cearense do Rio de Janeiro, cearense do Rio Grande do Sul. Veio brasileiros de todas as regiões do país, além de pessoas de outras regiões do mundo. Então, ingleses, portugueses, espanhóis, italianos, sírios, muitos, libaneses a dar com pau. Então, além da diversidade que havia no período do território indígena, se confrontou essa nova sociedade com uma diversidade étnica de origem desses imigrantes também.
Então o Acre já nasceu multiétnico, mega diverso, étnica e culturalmente. E assim passou a construir essa sociedade que tem traços perversos, ao mesmo tempo que traços extraordinários. Porque os seringais não funcionavam na base do dinheiro, eles funcionavam na base do crédito, era o sistema de aviamento. Quando o seringueiro chegava aqui no Acre, ele ia para um seringal, o patrão dava tudo para ele. Dava comida, dava roupa, dava arma para ele se proteger, para poder caçar, dava mantimento durante 3, 4 meses, dava tudo o que ele ia precisar para se manter durante um período grande de tempo, enquanto ele cortava a seringa, tirava a borracha. Ao final do fabrico, toda essa borracha que era produzida era entregue ao patrão e eles iam fazer o encontro de contas. Então, produziu 100 mil réis de borracha, mas está devendo 300 mil réis no barracão de mercadoria do patrão. Então ficava 200 mil réis de dívida para ele pagar no ano que vem, no outro fabrico. Porque aqui só se cortava borracha no tempo do verão, que é esse tempo que a gente está aqui agora, que vai de abril até outubro, que é quando não chove. Durante a época do inverno amazônico, quando chove, não se corta a seringa, porque a chuva bebe o leite, segundo me ensinaram aqui nesse pequeno seringal urbano de Rio Branco, o Parque Capitão Sirico. A chuva enche a canequinha, expulsa o leite, aí não sobra nada. Então a chuva bebe o leite. É assim que eles explicaram isso para mim. Então, durante esse período da seca, é o período da produção da borracha. E toda a base produtiva era não monetária. Era na base do escambo, era crédito e pagamento do crédito, que é muito semelhante ao que se faz hoje, naquilo que a gente conhece por trabalho análogo à escravidão, que é servidão por dívidas. Porque dificilmente o seringueiro conseguia saldo para pagar a dívida que ele tinha com o patrão. O patrão cobrava o preço que ele quisesse na mercadoria e pagava o preço que ele achava que devia pagar pela borracha. O seringueiro, muitas vezes analfabeto, não sabia qual era a cotação internacional da borracha, o patrão botava o preço que queria. Além disso, o patrão cobrava arrendamento de 20% de toda a produção sobre as estradas de borracha, cobrava a quebra da pela de borracha, porque a pela de borracha verde, fresca, ela pesa 60 quilos. Depois de 2 meses ela perde água, ela passa a pesar 50. Então o patrão já descontava essa quebra das pelas de borracha quando era no peso. Não pagava 60, pagava 50. Pagava 50. Então o patrão sempre tinha vários mecanismos de maximizar sua renda. Por sua vez, o patrão também não comprava mercadoria para entregar para o seringueiro. Ele recebia essas mercadorias fiadas das casas aviadoras. Algumas aqui, outras, as maiorias e as maiores, de Belém e Manaus, que entregavam a mercadoria fiado para o seringalista, que entregava para o seringueiro, que recebia a borracha do seringueiro, que entregava a borracha para a casa aviadora. E aí juros embutidos dentro dessa mercadoria, que era cobrado pelas casas aviadoras. Essas casas aviadoras, por sua vez, pegavam essas mercadorias das casas importadoras e exportadoras, as grandes casas internacionais. Então vinha carne e bife enlatada da Inglaterra, as ferramentas de metal todas eram ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Alemanha. Então o mundo industrial, na verdade, é quem dominava a economia da borracha e que ficava com a maior margem de lucros. Porque além dos preços das mercadorias todas em si e do alto preço da matéria-prima borracha para a Revolução Industrial Europeia e norte-americana, eles ainda embutiam os juros de todas essas operações de crédito que eram feitas ao longo do caminho. Então, quando Goodyear inventa a vulcanização, que o látex se torna matéria-prima imprescindível para a Revolução Industrial, eles favorecem, eles criam o ciclo da borracha, o ciclo do ouro negro na Amazônia, ou o ciclo da Belle Époque amazônica, quando Manaus e Belém se tornaram as cidades mais avançadas do Brasil. A borracha chegou a ser 35% da pauta de exportações do Brasil, enquanto que o café era 45%. Então se estabeleceu uma guerra política entre a oligarquia cafeicultora
São Paulo, Minas Gerais, a República do Café com Leite, e a oligarquia amazônica, que passava a ter quase tanta bala na agulha quanto os cafeicultores do Sul, o que desagradava aquela oligarquia que dominava a República Velha. Então isso criou uma má vontade muito grande, por exemplo, com a questão do Acre. O Brasil era contra anexar o Acre ao Brasil. O Acre era da Bolívia, o problema era dos bolivianos, por exemplo. Então isso tudo também ruiu como um castelo de cartas, porque quando os ingleses piratearam a seringueira da Amazônia, né, sementes de seringa roubadas da região do Tapajós e tal, levaram para a Inglaterra, lá eles espalharam mudas de seringueira no mundo todo e viram que o lugar onde era mais produtiva a seringueira era no Sudeste Asiático, que era a região da Malásia, Ceilão, Indonésia, aquela região, com um adicional. Aqui na Amazônia, a seringueira tem um parasita natural, chamado microciclos, que mata a árvore. Por isso a seringueira se espalha dentro da floresta. É uma árvore por hectare. Porque se uma árvore ficar doente, não atinge outra. Então é uma defesa natural da seringueira. Lá na Malásia, no Ceilão, no Sudeste Asiático, não tinha o parasita. Só tinha a seringueira que eles tinham levado aqui. Então dava para plantar uma seringueira a cada 2 metros, 3 metros. Um seringueiro bom de trabalho, cortava aqui na Amazônia, de 120 a 150 madeiras por dia, trabalhando de 3 horas da madrugada até as 6 horas da tarde, todo dia. No Ceilão, um trabalhador assalariado, que era um custo muito menor, cortava 2.000 árvores num dia. O custo Porque fica uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Além dos avanços tecnológicos, a faca de seringueiro, que aqui no Brasil chamava faca malaia, não à toa, inventada pelos ingleses, cultivo racional, o início da produção de clones mais resistentes e mais produtivos, uma plantação racional, enquanto que na Amazônia continua se fazendo como se fazia há séculos, sem avanços tecnológicos ou produtivos. É claro que com a entrada dessa borracha produzida como cultivo lá pelos ingleses, o preço começa a cair absurdamente. Em 1906 entra em produção as primeiras seringueiras plantadas, cultivadas racionalmente no Sudeste Asiático. Em 1913, a produção deles lá já supera toda a produção da Amazônia. Por isso que é considerado o fim do ciclo da borracha, porque o preço despencou absurdamente ao ponto de se tornar inviável produzir borracha na Amazônia do ponto de vista financeiro, porque o preço do mercado internacional não pagava mais os custos da produção. E aí é um castelo de cartas. As casas exportadoras diminuem seus negócios com as casas aviadoras, as casas aviadoras cortam crédito dos seringalistas, que apertam ainda mais a produção dos seringueiros. Então o que era o ciclo do ouro negro se transforma num lugar de crise, em que as pessoas estavam indo embora. Um autor que eu gosto muito aqui do Acre, o Célio de Medeiros, diz que o Acre virou o Igapó de almas, de rios que perderam o seu destino. Porque só ficou aqui quem tinha criado raiz. Os cearenses, os cariocas, os gaúchos. Os patrões foram embora. Muitos patrões faliram, porque os caras viviam numa opulência, passavam as férias em Paris, em Londres, alguns tinham seus próprios vapores, mas isso tudo acaba. E aí eles, antes de perderem tudo, de falir totalmente, vão-se embora, arrendam os seringais para os seus gerentes, deixam aqui funcionando, só para não perder a terra, mas efetivamente param de investir aqui, param de produzir. Aí os seringais não desaparecem, eles se tornam unidades mais produtivas. Antes era só borracha. Os seringueiros eram proibidos de ter roçado para não perder tempo plantando, em vez de estar colhendo borracha. Agora não, agora os seringais, além de produzir a borracha, continuar, eles ainda colhiam a castanha, faziam roçados de subsistência para abastecer suas necessidades, matavam animais selvagens para tirar as peles, para vender como peles de fantasia no mercado internacional, começaram a explorar madeira,
principalmente a madeira nobre amazônica, mogno, cedro, cerejeira, as árvores mais nobres. Então, o que eram unidades de produção exclusiva da borracha se tornam unidades produtivas mais diversificadas, o que foi suficiente apenas para manter a vida na região. Então, vem cá, um ponto. Como você falou, essa questão do aviamento, que eles nunca conseguiam pagar as dívidas. Isso é chamado de escravidão por aviamento? Não. Na época chamava aviamento, não se aventava. O único que usou esse termo foi Euclides da Cunha, quando esteve aqui em 1905. Ele diz claramente, é até curioso, quando ele escreve Os Sertões, ele diz que o sertanejo, antes de tudo, um forte. Quando ele vem para a Amazônia, ele diz que o seringueiro é um homem que trabalha para se escravizar, porque é uma escravidão por dívidas. A analogia que hoje a gente usa para bolivianos que são nas confecções de São Paulo, que cobra comida, cobra hospedagem, o que eles produzem não pagam, ou os gatos que levam o pessoal para trabalhar nas grandes fazendas e aí cobram deles comida, hospedagem, tudo, eles praticamente não ganham nada, chama hoje trabalho análogo à escravidão. Aqui se trabalhava dentro dessa perspectiva de uma servidão por dívidas, porque o cara era impedido de sair do seringal enquanto ele não pagasse a dívida. Mas não se usava esse termo escravidão, até porque ela estava muito relacionada à escravidão africana, e que aqui no Acre não chegou, porque o Acre começa a ser povoado por não indígenas em 1880. Em 1888 já é a Lei Áurea. Então, a gente não tem a formação de quilombos no Acre, por exemplo, porque nunca chegou a funcionar essa escravidão do modelo colonial aqui. Era já nesse esquema de servidão por dívidas. Mas nem era um termo que se usasse muito na época, não. Porque é isso que eu falo, que o Acre é extraordinário. Porque tem sua contraparte nisso também. Era uma sociedade do crédito. O que é o crédito, se não a confiança? É preciso ter confiança entre as duas partes para haver crédito. O Acre todo era uma sociedade do fiado. Imagina, o Acre era isolado do resto do Brasil. Chegava aqui de barco, depois de 2 semanas de viagem, por vapores. Como é que vinha o dinheiro para cá para pagar os funcionários? Vinha malas de dinheiro. Malas que desapareciam muitas vezes no meio do caminho. Então aqui as pessoas viviam na base do fiado. Então vai lá no comércio, pega tudo que precisa ao longo do mês, quando sai o pagamento vai lá e paga. E é assim até hoje. Então todas as esquinas da cidade de Rio Branco tem tabernas, onde você tem um caderninho de contas, as pessoas vão lá, pegam a alimentação e tal, e quando sai o pagamento no fim do mês, elas vão lá e acertam a conta. Então também, se por um lado o sistema do aviamento era muito perverso na extração de todo o valor produzido pelos trabalhadores, por outro lado também apresentava uma contraparte que era algumas facetas dessa possibilidade de uma sociedade da confiança, uma sociedade do crédito. É um dos aspectos, por exemplo, que pode estar na raiz da hospitalidade, né, famosa do interior do Acre. Você navegando por esses rios ou andando nos varadouros da floresta, qualquer casa que você chegar, você vai ser bem recebido. E o que tiverem dentro de casa para comer, vão dividir contigo. Essa hospitalidade, ela é tradicional do Acre. Tem um amigo meu que diz que na floresta seria impossível sobreviver se não houvesse essa solidariedade estabelecida. Tem um verbo no Juruá que eles chamam de vizinhar. Vizinhar é mais do que morar do lado do seu vizinho. Né? Você, na cidade, vizinho é aquele que mora do seu lado. Muitas vezes você odeia o cara, nem fala com o cara, sobe e desce no elevador com ele e não dá bom dia, porque eles se odeiam. Aqui não, você vizinha com quem você estima. Então não é o cara que mora do meu lado, mas é com quem eu vizinho, com quem eu tenho relações éticas, afetivas, de solidariedade permanente. Se eu mato uma caça,
eu pego e levo um quarto daquela caça para o meu vizinho, porque eu vizinho com ele. E assim por diante. Se sou de algum problema, muitas colocações ficam 3, 4 dias dentro da floresta. Se tem um acidente, como é que você vai sair? São os seus vizinhos que vão te tirar carregando na rede. Então essa solidariedade é imprescindível para o bem viver dos povos que ainda moram nessas regiões mais isoladas. Tá bom, você descreveu o primeiro boom da borracha. Sim. Acabou quando... Primeiro ciclo. Isso, acabou em 1913, 1913. e aí começa a crise instalada aqui no Acre. Aí vem o segundo boom. O que é isso? O segundo ciclo da borracha foi totalmente artificial, foi um ciclo muito breve e motivado pela Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, continuou a produção lá no Sudeste Asiático, tudo certo. Os Estados Unidos, já no início da guerra, percebe que a borracha é o que eles chamam de nervo da guerra, porque aumenta os preços de produção e de transporte, de abastecimento, e poderia faltar a borracha para abastecer a máquina de guerra. Mas os Estados Unidos não estavam na guerra oficialmente ainda, estavam vendendo para os aliados. Quando o Japão entra na guerra, o que o Japão faz? Ataca Pearl Harbor. E ao mesmo tempo que ataca Pearl Harbor, bloqueia o acesso dos Estados Unidos à região produtora de borracha no Sudeste Asiático. Ceilão, Malásia, Indonésia, essa região toda. Os Estados Unidos ficam sem fornecimento de borracha a partir de 1941. E aí é onde entra o sinal de alerta, se faz campanhas públicas de arrecadação de pneus. Ninguém podia mais comprar pneu, e nos Estados Unidos todo mundo tinha que doar os seus pneus para o governo, tudo para ter borracha para o esforço de guerra, mas não era o suficiente. Aí eles procuram Getúlio Vargas, fazem um acordo. Getúlio Vargas tinha interesse em entrar na guerra para sua sobrevivência política e também para conseguir a grana para montar a Companhia Siderúrgica Nacional. Os Estados Unidos tinham interesse na borracha amazônica, que era a única outra região produtora que podia suprir a lacuna da borracha asiática, e queria instalar uma base aérea em Alcântara. E aí há os acordos de Washington, em 1942, em que os Estados Unidos se compromete a financiar esse esforço de reativar os seringais e aumentar a produção amazônica de borracha, e o governo brasileiro se compromete a mandar gente para cá. A mão de obra. A mão de obra, que são os famosos soldados da borracha. O governo brasileiro, através de vários mecanismos, passaram a recrutar compulsoriamente jovens, ou para ir lutar na Segunda Guerra na Europa, como pracinha, ou vir servir na Amazônia como soldado da borracha. E era compulsório. Obrigatório. Obrigatório. Eles pegavam os meninos e foi para a feira no domingo. No caminho de volta, você está recrutado. Não, mas deixa eu ir em casa. Não, não vai em casa não. Você vai para a guerra. Aí você pode escolher. Ou você vai lutar contra os alemães e italianos na Europa, ou você vai para a Amazônia. Onde era pior? Né? Não, vou para a Amazônia. Pelo menos já tinha uma tradição no Ceará, no Nordeste, de vir para a Amazônia. Se reativam laços antigos. Do primeiro ciclo da borracha, eles reativam no segundo ciclo. E aí eles mentem dizendo que quem viesse para a Batalha da Borracha teria os mesmos direitos que os que fossem para a Europa lutar na... Só que, cara, a Batalha da Borracha no Brasil foi uma bagunça federal. Criaram um monte de instituições, Banco da Borracha, que hoje é o BASA, a CAETA, que era para fazer o comércio e o transporte na Amazônia, o SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, falsificaram a propaganda de recrutamento, dizendo que aqui era uma maravilha, que vinha juntar dinheiro com cambito, com rodo. Enfim, enganaram a galera e trouxeram, era para trazer 100 mil trabalhadores, trouxeram 60, 65 mil. Desses, metade morreu. De malária? De malária, péssimas condições de alimentação nos abrigos, problema no transporte, violência, né? Eles construíram alojamentos nos piores lugares possíveis e imagináveis. Em Manaus, todo mundo fugia, porque era o lugar da febre amarela, foi onde eles construíram o alojamento. Era um horror.
Então teve uma CPI logo depois da Batalha da Borracha, onde se calculou que das 60 a 65 mil famílias que foram trazidas, ou pessoas, metade morreu. Nesse processo, em todas as circunstâncias possíveis. Seja no seringal, seja no caminho, seja de que forma for. Enquanto que os 25 mil que foram lutar nos campos da Itália, morreram 452. Então era melhor você ir para a guerra. Muito melhor ir para a guerra do que vir para a Amazônia. Caramba, e vem cá, os pracinhas... Os pracinhas voltaram como heróis, recebidos na Avenida Rio Branco, no meio de um fuzuê, uma festa nacional, os heróis da pátria, não sei o quê, monumento lá no aterro do Flamengo, Escambau, receberam pensão vitalícia, financiamento para casa própria, financiamento para botar os filhos para estudar, enfim, tiveram todo tipo de regalia. E os soldados da borracha foram esquecidos na Amazônia. Muitos não ficaram nem sabendo que a guerra tinha acabado. Então a Batalha da Borracha durou de 42, com os acordos de Washington, a 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E eles foram relegados ao esquecimento. Eles só passaram a ter algum direito em 88, com a Constituição de 88, quase 40 anos depois, 43 anos depois, eles passaram a receber uma pensão de 2 salários mínimos. Muito menos que os pracinhas tinham como pensão mensal. Ou seja, uma das maiores injustiças da história do Brasil foi a que foi cometida com os soldados da borracha. E assim que acabou a Batalha da Borracha, os seringais entraram em crise de novo e voltaram a ser o que eram até então. Unidades produtivas mais pobres, mas mais diversificadas, e foram morrendo gradativamente até os anos 60. Com o início da ditadura militar, aí vem a morte definitiva dos seringais, porque o governo militar estimulou a invasão, a nova invasão da Amazônia, no centro-oeste todo, né, na expansão da fronteira agropecuária, com aquela desculpa de integrar a Amazônia para não entregar aos estrangeiros. Aí trouxe homens sem terra do sul, do sudeste, onde tinha conflitos agrários, homens sem terra para uma terra sem homens, como se não houvesse ninguém na Amazônia. Aí começou os projetos de assentamento agrário, a cortar o financiamento dos seringais que, falidos, foram obrigados a se vender para os grandes latifundiários, quando se instala Carajás no Pará, Zona Franca em Manaus, e o Acre, que não tinha minério nem posição estratégica, foi a invasão dos fazendeiros. É quando começa a expulsão das famílias que moravam na floresta para as cidades. É quando começa a luta dos povos da floresta. Chico Mendes, Wilson Pinheiro, Marina Silva. É quando começa a resistência contra o desmatamento da floresta, que resulta numa figura simbólica, né, e paradigmática como Chico Mendes, que deu uma contribuição extraordinária ao ambientalismo internacional, no mundo todo. Foi com a morte dele que... Com a morte dele que se começou a aplicar no Brasil uma política de proteção ambiental, porque o Chico foi convidado aos Estados Unidos, a Washington, ao Senado, à ONU, e falou que a única maneira de manter a floresta em pé era proteger os povos da floresta. Chico não era um ambientalista. Chico era um líder do povo, popular, de seringueiros, que desenvolveram uma nova estratégia de luta, que era os empates, que era empatar a derrubada da floresta. Não é empate no sentido do futebol, era empate de impedir. Vamos empatar que derrube aquela área, então vamos impedir que derrube aquele trecho da floresta. Porque ele sabia que sem a floresta, o que vivia da borracha, da castanha, da caça de animais, da pesca nos igarapés, não tinha mais do que viver. Um seringal, um antigo seringal, onde 300 famílias moravam, ao ser transformado em fazenda, não precisava do que mais do que 3 ou 4 famílias para trabalhar com gado. O resto era obstáculo. Então eram expulsos, sem direito a nada. Famílias que às vezes moravam ali há 3 gerações. E as benfeitorias? Não, essa terra é minha, você não tem direito a nada, sai. Não vou sair. Mete a motosserra nos esteios da casa e derruba com o povo dentro e taca fogo. Morreu muita gente.
Muitos seringueiros fugiram para a Bolívia, porque ainda tinha áreas lá. Até 1970, 85% da população do Acre morava na floresta, 15% nas cidades. Hoje é o inverso. Hoje, 80% da população do Acre mora nas cidades, 20% na floresta. Fruto dessa política desenvolvimentista, que era predatória e que pesou mais e prejudicou mais exatamente essa população de trabalhadores rurais, de povos indígenas, Que de impediam o extrativistas, progresso. e que impediam o progresso, que segundo eles, você sabe disso, na ditadura militar, a benfeitoria era derrubar a mata. Se você derrubar a floresta, você já fez uma benfeitoria, aquela terra já é sua. 90% das terras do Acre mudaram de mãos na década de 70. Foi um estrago absurdo. Mesmo assim, graças à luta desses povos da floresta, o Chico, no primeiro momento, estava lutando com os seringueiros, depois ele promove a Aliança dos Povos da Floresta, que uniu seringueiros e povos indígenas, e eles conseguem sensibilizar os grandes bancos financiadores desses grandes projetos da ditadura a cortar esse financiamento se não parasse a destruição. Foi aí que ele morreu. Foi aí que ele morreu. Contrariou os interesses dos mais poderosos. Mas já vinha morrendo, né? O Wilson Pinheiro foi assassinado em 80. Levou 2 tiros pelas costas dentro da sede do sindicato à noite. O Chico levou um tiro no peito saindo de casa para tomar banho no fim da tarde. Ou seja... Que fica bem perto um do outro, né? É, porque o Chico era secretário-geral do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia quando o Wilson Pinheiro era o presidente do sindicato. Foi onde tudo começou. O primeiro sindicato foi em 76, em Brasileia. O Wilson Pinheiro era o presidente, o grande líder, e o Chico era o secretário-geral, porque era alfabetizado e tal. Com a morte do Wilson Pinheiro em 80, o Chico se torna o grande líder. E aí o olho do furacão, da luta, se transporta de Brasileia para Chapuri. E é a partir dali que ele ganha esse reconhecimento nacional, porque ele ajuda a fundar o PT no Acre, ele filia esses sindicatos à CUT, então ele consegue um reconhecimento nacional, e aí quando tem o Conselho Nacional dos Seringueiros, a criação em 85, os ambientalistas norte-americanos e europeus percebem que aquele ambientalismo que eles propõem para salvar o planeta para os nossos netos, aqui já estava acontecendo aqui agora. E aí começam a legitimar essas ações dos povos da floresta do Acre. Levam ele lá para fora, ele é premiado, é chamado para falar nos principais lugares e tal, e aí incorporam o ambientalismo internacional à luta dos povos da floresta na Amazônia. E isso dá uma projeção internacional para eles. Eles conseguem, inclusive, conseguir cortar essas linhas de financiamento do período que o Brasil já estava vivendo o processo de abertura, né? De 82 a 85, mas, enfim, a nossa democracia só chega mesmo em 89, né? Como está a situação hoje, dos seringais? Não, hoje não tem mais seringais. Não tem a reserva lá do Chico? Tem várias reservas extrativistas. Mas o funcionamento não é como seringal, não é uma terra de um patrão que fornece mercadoria. Foram organizadas cooperativas de seringueiros, a partir dos sindicatos, para conseguir adquirir as mercadorias necessárias que eram pagas com borracha ou castanha. O Alto Acre, a reserva Chico Mendes, tem esse diferencial. Além da borracha, ela tem muita castanha, que hoje tem mais renda do que a própria borracha. Já no Alto Juruá, continua sendo mais a borracha e um pouco menos a madeira. Mas não tem castanha lá. E o problema é que as resexes hoje, não só no Acre, mas também no Acre, principalmente a Resex Chico Mendes, está sob muita pressão ainda dos fazendeiros. Porque eles começaram a comprar o pessoal que morava dentro da Resex. Então, ó, tu abre teu pasto, que eu arrendo teu pasto e cria lá meu gado e eu lhe pago um tanto. Porque gado, cara, boi, é a poupança dos caras. O boi você vende na hora que você precisar. Você tem 20 cabeças de boi, você quer vender hoje, você vende hoje. Você não tem que esperar o tempo da colheita para poder produzir, para depois vender a produção.
dependendo do preço do mercado, o boi é dinheiro em caixa. Então a pressão para, né, inclusive acabarem com as restrições dentro da Resex Chico Mendes são gigantescas. Acontece que a Resex, esse é o aspecto revolucionário do conceito criado por Chico Mendes e pelo Conselho Nacional de Seringueiros, é que a Resex não é propriedade privada, é propriedade coletiva. Então cada um dos assentados dentro da Resex não tem o título da sua terra. A terra continua sendo da União. A gente pode explorar os recursos naturais daquela região, mas a gente não tem a propriedade. Então não pode vender. Não pode vender. E também não pode desmatar, porque o uso sustentável dos recursos da floresta. Mas não poderia, porque o pessoal devagarzinho foi abrindo, e hoje a Resex está sob grave ameaça, ou seja, essa luta começou na época da ditadura, mas ainda não acabou. Ela está em curso, ainda hoje. Decifrando Fawcett.